Aleluia. Glórias a ti, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Mostra-nos, Pai. Mostra-nos prostrados ao chão. Coroas lançadas ao Rei. Que lugar é esse? Vamos, querido. Vamos. Que lugar é esse, Senhor? Vamos entrar nesse lugar. Vamos entrar nesse lugar. Passa a queimar nossos corações. Oh, camarada. Anjos adoram ao Rei. Sim, rostos prostrados a Jesus. Nós adoramos. Coroas lançadas ao Rei. Que lugar é esse? Chega na Espírito Santo que nos trouxe Espírito Santo, erguemos a ti um altar de adoração. Queremos agora, Senhor, nos alimentar da tua palavra, do pão da vida. Queremos ser apresentados teus pés diante da sua glória. Ministra o nosso espírito através da tua palavra. Ministra o nosso espírito através da tua palavra. Fica de pé. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Toque nossos corações para que possamos entender. Sim, Senhor. Vem, Espírito Santo. De novo. Sim, Pai. Sim, de novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode cantar. Glória a Deus. Que nos trouxe aqui. Glória a Deus. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos. Sim, Senhor. De te perseguir até te encontrar diante da sua glória. Diante da tua glória, Senhor, não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer reinar de novo. Glória a Deus. Sim, Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Sim, sim. Sim, Jesus. Amém, querido. Amém. Amém. Glória a Deus, você pode sentar. Hoje nós estamos. Boa noite para quem está online. Hoje temos muitos dos nossos irmãos estão assistindo online. Nosso surto de gripe. Mas há uma presença. E eu quero falar nessa noite sobre unção, presença, emoção. Unção, presença e emoção. A gente vai ler, nós vamos ler 2 textos aqui, depois vamos entrando na presença e recebendo a palavra.
Êxodo 19, verso 18 ao 20. Êxodo 19, verso 18 ao 20. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do meio do monte, e Moisés subiu. 20, Êxodo 20, verso 18 ao 21. 20, 18 ao 21. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 21. E o povo estava em pé de longe, Moisés se chegou à escuridão onde estava Deus. Amém? Presença, unção, emoção são coisas diferentes e que muitas vezes a gente não sabe, as pessoas normalmente não sabem diferenciar o que é uma coisa, o que é outra. O Senhor chama Moisés para estar com ele no Monte Sinai. E quando Moisés chega, Deus diz: vem até aqui, Moisés. E Moisés sobe o monte, e ele fica a uma certa distância do cume do monte, da parte mais alta. E aí o Senhor vem. E aí quando o Senhor vem, ele vem com manifestações extraordinárias. Ele chegando. E havia sons, como som de trombeta, e havia fumaça, havia fogo, havia barulho, e era algo tão forte, tão tremendo, que o monte tremia. Mas, por um lado, as pessoas ouviram aquilo e fugiram. A grande multidão, ela ouviu e fugiu, teve medo. Mas Moisés não. E aí Deus falava e Moisés falava e Deus respondia. Deus falava, Moisés falava e o Senhor respondia, face a face. O Senhor se manifestando naquele lugar, até que Deus disse: entra para cá, Moisés. E aí Moisés entrou naquela nuvem de glória, e ele ficou 40 dias lá. Moisés ficou 40 dias mergulhado naquela nuvem, 40 dias. E o povo lá de baixo só ouvia os sons, os barulhos, os trovões, os relâmpagos, a voz como o som de chofar, a fumaça, fogo. Eram tantos efeitos sobrenaturais. E Moisés ficou lá em cima 40 dias. Moisés morreu. Moisés morreu lá em cima? Sim ou não? Não. Mas as pessoas disseram: vai lá tu, Moisés, porque nós vamos morrer. Nós não vamos suportar. Nós vamos morrer. Quando o Senhor se apresenta, e nós precisamos entender então uma diferença do que é unção e do que é a emoção. As duas produzem algo igual, que são uma das coisas que a emoção e a unção produzem, são lágrimas.
Uma pessoa pode chorar por emoção, e uma pessoa pode chorar quando é tocada pela unção. Mas as duas não são a mesma coisa. Uma é produzida pelo Espírito, e a outra é produzida pela alma. A unção é produzida pelo Espírito e pode provocar lágrimas. Entre as manifestações que o Espírito Santo pode realizar ao tocar na nossa vida. E alguém pode se sentir emotivo. Alguém pode ser tocado na sua emoção e também chorar. Você não chora quando vê um filme romântico, um filme de guerra, um filme que o animal está sofrendo? Às vezes eu vejo lá um filme, se tem cachorro sofrendo, eu não quero ver. Não quero ver se tem cachorro sofrendo, se tem animal sofrendo, não quero ver. E aí você vê, você chora, você se emociona. Mas isso não é unção. Isso não é unção. Isso é emoção. A unção, ela é gerada, na Bíblia ela usa como figura para unção, ela usa o termo gordura. A gordura. Por que a gordura? Porque quando o cordeiro era sacrificado, ele tinha que ser um animal saudável. Ele era morto, ele sendo saudável, ele tinha que ter gordura. Ele tinha que ser gordo. E a gordura era importante porque a gordura produzia o queimar. Se não há gordura, não queima. Então é preciso que o animal fosse saudável e que tivesse gordura. Então a gordura, ninguém sacrificava um cordeiro para buscar gordura. Você está entendendo? Ninguém dizia, eu vou sacrificar esse cordeiro e aí eu vou buscar gordura. A gordura é uma figura de unção. A unção, ela já está aí dentro de você, você sabia? A unção é uma manifestação do Espírito Santo. Ela está dentro de você. Você não vem cultuar para buscar a unção. Não, ela está aí dentro de você. Você talvez nem saiba disso. A unção já está aí dentro. E o que faz essa unção ser, vamos dizer, ativada, ela ser tocada? É a adoração. Quando você começa a adorar ao Senhor, quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a adorar a Cristo, quando você começa a adorar o Espírito Santo, a unção ela vai sendo ativada. Você vai pondo para fora a unção que está aí dentro. E quanto mais você adora, essa unção ela vai se movendo. É como você pega ali uma carne gorda e coloca lá para fazer o seu churrasco. E se a carne for muito gorda, ela logo vai fazer fogo, não vai? Vai ou não vai? Ela logo vai fazer fogo. Então, se você tiver muita unção, se há uma unção dentro de você, e aí você chega diante do Senhor e você começa a adorar. Então vamos dizer que essa adoração você começa a queimar. Amém? Você começa a queimar. E quanto mais unção houver em você, mais vai queimar, mais alta será a chama, maior será a unção que você vai liberar. Você está entendendo? Não está difícil, né? Mais unção você vai liberar adorando ao Senhor. Essa unção você não busca, ela já está dentro de você. E aí conforme você vai liberando essa unção ela vai atrair a presença. Agora, o que é emoção? A emoção, às vezes a pessoa vai ao culto, vai no lugar para cultuar, e o louvor, a palavra, a oração não são sobre Cristo. O louvor, a oração e a palavra são sobre as pessoas. Então alguém vai cantar sobre vingança, alguém vai cantar sobre sofrimento, alguém vai cantar sobre as suas dores, alguém vai cantar sobre alguma outra coisa que não seja Cristo. O culto não é para Cristo. E alguém vai chegar ali num dia de culto, o dia não foi bom, a semana não foi boa, e ela vai ouvir aquela canção
oração e ela vai se sentir emocionada e vai chorar e vai dizer: quanta unção. Mas isso não é unção, isso é emoção. Porque o que ativa a unção? A adoração ao Senhor. Quando o culto é para o Senhor, quando o louvor é para o Senhor, quando as canções são para Cristo, quando a palavra é para Cristo, quando as orações são direcionadas a Cristo, isso tudo vai liberando e ativando a unção. Mas quando o oposto acontece, quando as coisas são para as pessoas, alguém está tocando nas suas emoções. Alguém quer que você fique emocionado, alguém quer que você fique motivado, alguém quer que você chore, alguém quer que você sorria, alguém quer que você dê uma resposta emotiva, emocional. Mas qual é a diferença da unção? Uma outra diferença de unção e de emoção. A emoção, ela vai tocar na sua alma, você vai chorar, você vai rir, às vezes até doer a barriga. Você vai se emocionar, mas essas coisas todas, elas estão nos sentidos, elas estão na carne. Você vai embora, o que ficou? O que restou? Qual é o resíduo disso na sua vida? Nada. Não ficou nada. Onde que a unção ela toca? No nosso espírito. E a palavra de Deus diz: Deus é emoção. Deus é emoção e importa que os que o adorem com emoção. É isso que diz? O que diz? Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito. Aquilo que acontece no nosso espírito, ele tem a finalidade de nos fortalecer, de nos alimentar, de nos fortalecer, de nos edificar. Isso vai nos edificar. Se você encontra um cristão e ele diz assim: eu vou ter que falar com o pastor porque eu estou me sentindo muito fraco. Eu estou me sentindo muito fraco, estou fraco na fé, eu preciso que o pastor me ajude. O que essa pessoa precisa fazer para se fortalecer na fé? Precisa orar, ele precisa alimentar o espírito. É isso que ele precisa fazer. Agora, o que normalmente a pessoa faz? Ela passa horas assistindo novela, horas ouvindo canções de corações de relacionamentos perdidos, de alguém que botou chifre no outro, de não sei o que. Ela passa horas alimentando a alma e aí depois se lamenta: eu estou tão fraco na fé. É lógico que vai ficar fraco na fé, porque você está alimentando a carne. É lógico que você não vai se fortalecer na fé, porque você está alimentando as suas emoções, o seu desejo de vingança, a sua raiva, a sua ira. Vai chorar ouvindo aquelas canções. Tudo isso está na alma. Isso não faz bem nem para a sua alma, muito menos para o seu espírito. Então o que você precisa fazer para alimentar o espírito? Você precisa alimentar-se com coisas do espírito. Você precisa orar, você precisa adorar o Senhor, você precisa ler a palavra. Isso tudo vai alimentando o seu espírito. A questão é que quanto mais você alimenta o seu espírito, mais você se fortalece, mais você é fortalecido na sua fé, mais você é fortalecido dentro de você, mais você vai recebendo de Deus. E quanto mais você alimenta o espírito, mais a carne vai perdendo o domínio sobre a tua vida. Você alimenta um e deixa o outro sem alimentar. Então a unção é algo que vem de Deus para o teu espírito, que é liberado através da adoração. Não é emoção. Nós não precisamos ser tocados em nossa emoção. Ninguém deve tocar na tua emoção. Ninguém deve incentivar você através da emoção. Aí alguém vai pedir oferta e daí começa a dizer: irmãos, nós precisamos por isso. E aí as pessoas se comovem. Elas não têm compaixão, elas não têm misericórdia, elas não têm amor a Cristo, a sua causa. Mas alguém falou alguma coisa, contou uma história, ele ficou emocionado. Então, por causa da emoção, ele foi lá e contribuiu, porque ele ficou emocionado. Não, as coisas de Deus não são para tocar na
nossa carne, para tocar nas nossas emoções, para mexer com as nossas emoções. As coisas de Deus são para mover o nosso espírito. E por mais bonito que seja, você ver alguma coisa que está mexendo na sua emoção, isso não provém de Deus. Porque Deus é espírito, e aqueles que adoram, adoram em espírito. É algo que nós precisamos aprender a sair de casa. Eu não vou buscar uma unção, eu trago essa unção, eu vou liberar essa unção, e eu vou cultuar a Cristo, eu não vou cultuar ao homem, eu não vou cultuar a ninguém mais. Então nada é sobre mim, nada é sobre o meu sofrimento, nada é sobre a minha dor, nada é sobre a minha tristeza, nada é sobre o que eu estou sentindo, nada é se eu estou em luto, nada é se eu estou doente, nada é se eu tenho um laudo dizendo que a minha doença é incurável. Nada é sobre mim, por mais grave que seja a situação que eu estou vivendo. Tudo é sobre Cristo, é para Cristo, é por Ele, é para Ele. Tudo gira em torno de Cristo. E o Deus que conhece a minha dor, o meu sofrimento, Deus que sabe das coisas que eu estou vivendo, Ele vai agir, Ele vai intervir, Ele vai operar. E muitas vezes alguém no meio da adoração, o Espírito de Deus vai tocar naquela pessoa, ela poderá ser curada. O Senhor vai curar as suas emoções, vai curar o seu coração, mas porque Ele está cultuando ao Senhor, porque Ele está adorando ao Senhor. Não tem a ver com as minhas necessidades, tem a ver com Cristo. Eu adoro ao Senhor, e tudo que é feito para Ele. Tudo que vai acontecer naquele culto não tem a ver comigo. A oração que vai ser apresentada é para Cristo, o louvor que vai ser apresentado, ele é para Cristo, ele é sobre Cristo, ele é para adorar ao Senhor. A palavra que eu vou ouvir é sobre Cristo. A oferta que eu vou fazer é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. E eu vou sendo alimentado no meu espírito. E quanto mais eu adoro ao Senhor, mais essa unção ela vai se fortalecendo dentro de mim. E essa unção ela vai atrair a presença. E a presença de Deus virá por causa da unção. A presença de Deus virá porque eu estou adorando. A presença de Deus virá porque eu estou abrindo o meu coração para Ele. Eu estou me oferecendo a Ele. É como a figura de um sacrifício. Onde era colocado o sacrifício? No altar. E aí nós somos que nem Isaac. Você lembra Isaac? Abraão levou Isaac para o deserto. E Isaac entendeu num determinado momento que ele era o sacrifício, que não havia um cordeiro, e que ele foi então preso, amarrado, foi colocado sobre a lenha, e ele se deixou oferecer. Ele já era mais moço, ele podia reagir ao pai, reagir à decisão do pai. Ele podia ter dito: não, pai, eu não vou ser sacrificado, não, o senhor não vai me matar, o senhor não vai fazer isso por mim. Ele voluntariamente se ofereceu como um sacrifício, se deixou amarrar, se deixou prender. E quando Abraão toma o cutelo, ele vai tirar a vida do seu filho, Deus diz: não, Abraão, não faça isso. Quando nós adoramos ao Senhor, nós somos o sacrifício. Você é o sacrifício. É você quem vai queimar naquele altar. É você que vai ser oferecido ao Senhor como uma oferta agradável a Ele. E a tua adoração é como aquela fumaça que sobe à presença do Senhor, como a palavra de Deus diz que Caim e Abel ofereceram sacrifício ao Senhor, e Abel ofereceu o sacrifício que o Senhor queria, e a fumaça subiu até o Senhor, e a fumaça subiu até o Senhor. É que Deus estava dizendo que aceitava a oferta de Abel. E quando Caim ofereceu algo que não era o que Deus queria, a fumaça ficou ali, naquele lugar, e Caim ficou revoltado, porque o Senhor havia aceitado a oferta do irmão e não aceitou a dele, porque um estava adorando como devia e o outro não. Um estava adorando como Deus queria, o outro estava adorando como ele achava que devia ser. Então, quando nós oferecemos a Deus a nossa adoração, essa fumaça, essa adoração, ela vai subir até o Senhor. Que seja como uma oferta agradável, como um perfume agradável à tua presença, o queimar da minha adoração, o queimar da minha oferta. E aí o Senhor vai responder com o quê? Com a sua presença. Mas aí o que acontece quando Ele vem?
a gente tem duas coisas que pode fazer. Quando ele vem, quando a sua presença se manifesta, a presença manifesta do Senhor. Lá, diante de Moisés, a presença manifesta do Senhor, ela se apresentou como fumaça, fogo, relâmpagos, sons, trovões, a terra tremeu, havia uma série de situações ali. Então nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos ser como o povo que estava lá, e nós podemos fugir e dizer: não, eu tenho medo disso, não, eu não quero isso, não, isso eu não quero. Ou podemos fazer como Moisés, que ao invés de fugir, correu para dentro, entrou para dentro daquela fumaça, entrou para dentro daquela nuvem. E dentro daquela nuvem ele permaneceu 40 dias e 40 noites, a ponto das pessoas pensarem: Moisés morreu lá em cima. Então o que eu vou fazer se ele vem? Se eu estou adorando, se ele está tocando na minha vida, e um dos sinais de que ele está tocando na minha vida está dentro da unção, eu estou chorando, as minhas emoções foram tocadas, mas não é pela carne, não é porque alguém está mexendo na minha emoção, mas é o Espírito Santo que está liberando uma unção, e essa unção liberada sobre a minha vida está fazendo com que eu chore, e algumas outras coisas mais. Então o que eu vou fazer? Bom, eu posso me fechar, eu posso recusar, eu posso dizer: eu não quero, porque estamos diante de algo desconhecido, estamos diante de um terreno que nós não estávamos acostumados a entrar, na glória, na presença. Não, eu não quero, não queremos entrar, não queremos ver o que vai acontecer. E uma das coisas que acontece é a gente começar a racionalizar, a pensar. Você sabe, dentro de uma congregação, quem são as pessoas mais difíceis de ser tocadas pelo Espírito Santo? Quem é que sabe? Os mais antigos? Os mais religiosos? Quem mais? Os mais antigos, os mais religiosos e os homens. Pensa num bicho que é difícil de nos pegar. É o homem. Então, e aí entre os homens, o mais difícil ainda é o pastor. O mais difícil é o pastor. Sabe que a gente, que o homem é muito, ele racionaliza tudo. Então ele quer explicações. Por quê? A mulher já é mais solta, vamos dizer assim, ela se entrega mais. E tem as grandes experiências com o Senhor. Mas o homem fica naquela, vai, não vai, até o dia que Jesus pega. Aí quando Jesus pega, aí muda a figura. Então, eu tive uma ocasião, fui ministrar numa igreja lá em Santana do Livramento, e eu tenho ensinado muito sobre unção, presença, adoração. E eu cheguei ali a ver um grupo só de liderança, umas 30 pessoas, só os líderes, só os obreiros, só os mais duros. Estavam lá. E aí ensinei sobre presença, ensinei sobre adoração. E aí eles ficavam me olhando com um cara de quem não entendia nada, parecia que eu estava falando grego, parecia que eu estava falando outro idioma. Eles me olhavam, estavam me olhando, mas a gente via nos olhos que eles estavam assim, devagando, assim, mas só falando abobrinha, só falando, eu não entendo nada. Porque isso é normal, você sabia? Porque quem está acostumado num ambiente onde o culto não é para Cristo, onde o culto é para a pessoa, onde o culto é para o nome, não há necessidade de você questionar nada, porque tudo é muito racional, tudo é muito certinho, a liturgia é certinha, tudo é certinho. Aí você chega nesse lugar onde as pessoas dizem assim: nós queremos avivamento. Aí quando o Espírito Santo vem, eles querem um avivamento onde eles possam controlar.
Então assim, tem que ser aquela pessoa, não pode ser outra, tem que ser aquela pessoa ali, ela que tem que dirigir, ministrar o avivamento, tem que ser aquela pessoa, aquele lá tem que ser o que vai cantar, não pode ser outro, aquele outro. Só que as coisas de Deus não são assim, irmão. O Espírito de Deus vem e ele faz o que ele quiser. E aí quando ele vem, a gente cala a boca e fica quieto e deixa ele fazer o que ele quer. Então eu fui ensinando, fui falando, eles ficaram me olhando, aí chamei ele para orar. Vamos orar, irmãos. Eles ficaram assim, botei a oração, eles ficaram. Oh meu Deus, parecia que estava num velório. Aí eu disse, Deus está aqui. Aí eles ficaram, Deus está aqui. Quantas vezes você vai num lugar, as pessoas dizem, Deus está aqui. As pessoas, Deus está aqui. E eles, tá bom. Então, já que vocês estão me olhando, vocês estão se questionando, você está dizendo que Deus está aqui, mas a gente não vê nada. Porque as pessoas querem ver alguma coisa, para crer, são bem Tomé. Então eu chamei algumas pessoas para ministrar cura. E aí vieram algumas pessoas, Jesus curou aquelas pessoas, problemas de coluna, vários problemas de saúde foram curados. E lá no fundo tinha uma moça. A moça estava com o braço mobilizado assim, não sei como é que chama o negócio assim, um braço mobilizado. Como é que chama lá? Uma tipóia azul assim. Eu botei para ela e disse, vem cá, moça. Ela veio assim, toda desconfiada. O que houve contigo? Eu jogo handball na escola e eu sofri um acidente, meu cotovelo saiu do lugar, não sei o que, e eu tenho que ficar não sei quanto tempo com o meu braço imobilizado, porque se eu não ficar com o meu braço imobilizado, ele vai sair do lugar de novo, e aí vai ficar... Isso aí, ela começou a falar um monte de coisa. E eu disse para ela, você quer que Jesus pode te curar? Ela olhou para mim e disse, eu creio. Se você crê que Jesus pode te curar, eu creio. Então vamos orar, vamos ministrar cura para ela, sobre ela. Eu disse, nós só temos um jeito de saber se Jesus curou ou não. E aí ela ficou olhando, eu disse, vamos tirar essa tipóia. Quando eu falei que tirar a tipóia, ela regalou um olho desse tamanho. Eu disse, vamos tirar a tipóia. Aí tirou a tipóia, eu disse, pode movimentar o braço e veja se está tudo normal de novo. E ela começou a movimentar o braço um pouco com medo, depois foi indo, daqui a pouco já não tinha mais dor nenhuma, não tinha nada, Jesus curou aquela menina. E eu perguntei para ela, você está aqui com quem? Meu pai e minha mãe. Onde está a tua mãe? Não apareceu. Onde está o teu pai? Também não apareceu. Eu fiquei ali perguntando para que ninguém se manifestou. Aí no final alguém me disse, o pai dela é o pastor da igreja. Ele estava lá no gabinete pastoral ouvindo. E lá no gabinete pastoral, depois ele mesmo falou, ele ficou assim pensando, ouvindo o que eu estava ensinando, ele disse assim, eu quero ver a hora que ele vai pedir dinheiro. Porque isso aí tudo faz parte de um jeito, de uma forma de tirar dinheiro. E ele ficou esperando. Quando que eu ia pedir o dinheiro? Quando que eu ia dar o golpe? Acontece que o golpe não veio. E aí quando a filha foi curada, ele teve vergonha de ir lá e se apresentar e dizer, não, é minha filha e tal. Ele ficou quieto, ficou em silêncio. Ele ficou com medo. Então, gente, assim... Quanto mais a gente questionar, quanto mais a gente querer saber, quanto mais a gente quiser fazer perguntas, mas por que Deus faz isso? Por que um chora? Por que o outro treme? Por que o outro está gritando? Por que o outro não sei o quê? Por que um cai no chão e o outro não cai no chão? E a gente quer respostas do porquê que Deus se move de um jeito ou de outro. E quanto mais a gente ficar questionando, menos Deus vai poder fazer alguma coisa na nossa vida. Porque a questão está em a gente se entregar a Ele em adoração. E a gente deixar que o Espírito de Deus se mova do jeito que quiser. Então, querido, quando o Espírito de Deus tocou na minha vida, em 2012, quando o Senhor tocou na minha vida, eu era um pastor, já era 30 anos pastor. E eu era assim, eu era um pastor extremamente, pastor, normal, extremamente racional. Então eu sabia toda a liturgia do culto, que hora que ia começar, quanto tempo de louvor, depois tinha uma oração, depois tinha uma palavra, 20 minutos de palavra, não mais do que isso, depois não sei o que, depois da oração, culto no máximo 1h30, terminava, e amém, não vai embora e tal. Era sempre assim. Aí eu trago o pessoal para fazer um seminário. Aí o pastor vem, ele vai me introduzir alguém. E aí toda vez que eu recebia o pastor, eu disse,
Não quero música alta, não quero isso, não quero aquilo, fazer um monte de regra. Não quero barulho, não quero não sei o quê, não quero. Ele olhou para mim, deu risada e disse: tá bom, pastor, tá bom? Amém. Aí eu vou pro culto. Você se lembra lá o pastor Alexandre, no primeiro culto assim. Quando ele começou a ministrar, e ele botou aquele louvor assim lá no talo, assim, eu disse: meu Deus, o que é isso? E aí comecei: o que é isso, Senhor? E aí era assim, ele ficava 1h e pouco ministrando, aquilo nunca terminava. E eu ficava: Senhor, o que é isso? O que é isso? Eu queria dizer para ele: baixa seu número, não sei o que. Ele olhava para mim, eu olhava, via que eu estava nervoso. Até uma hora que Jesus me pegou. Até uma hora que Jesus me pegou. E aí quando Jesus me pegou, daí não importa nada. Não importa nada. Não existe liturgia quando o Espírito de Deus se move e quando ele toca na vida de uma pessoa. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Se Deus tocar na sua vida, eu já digo assim: se Deus tocar na tua vida e tu quiser pular, feito assim, deixa pular. Se o Espírito de Deus tocar na tua vida e tu for chorar, chora, irmão. Chora, não tem o que tu fazer, chora. Se o Espírito de Deus te tocar e Ele te der uma visão, Ele te levar em algum lugar, você for arrebatado no Espírito, deixa. Se o Espírito de Deus te pegar, irmão, de jeito, você vai descobrir que tudo que você viveu antes, até aquele momento, você não viveu foi nada. Porque o que você vai viver em Cristo é algo inexplicável, algo que não tem palavra para explicar, para dizer: não, é assim, é assado, é desse jeito, daquele outro jeito. A única coisa que você precisa entender é que se o Espírito de Deus vier sobre ti, deixa, irmão. Deixa fluir. Não fica com medo, não fica preocupado, não fica ansioso. Ah, mas eu não posso chorar. Eu vou dizer para você, para alguém me ver chorando era uma coisa assim rara, muito rara, para alguém me ver chorando. Minha mãe faleceu e eu fiquei 2, 3 meses sem chorar a morte da minha mãe. Ela faleceu, alguém foi avisado. Nós morávamos em Santa Catarina, naquela época não era todo mundo que tinha telefone, tinha 1 ou 2 pessoas da igreja que tinham telefone. Eles ligaram para aquela pessoa, a pessoa ficou com medo de me avisar. Avisaram no meio da madrugada. A pessoa foi na minha casa às 7 horas da manhã, ficou lá, tomou manhã, conversava. E eu, uma hora, desconfiante: mas o senhor quer falar comigo alguma coisa? O senhor quer me falar? Porque o homem não ia embora. Eu era uma pessoa que ficava ali, ficou. Daí pelas tantas ele disse: não, mas é que eu tenho que dizer uma coisa para o senhor. Então diga. É que eu não sei, não, por favor me fale o que é. Daí ele disse: que a sua família ligou, a sua mãe faleceu essa madrugada, vai ser sepultada às 5 horas da tarde, tal. Mas ele, quando me avisou, já era 10 e pouca da manhã. Eu estava lá em Santa Catarina, quase 1.000 quilômetros de distância. Aí eu disse: tá bom, então tá. Aí despedi ele, fui recorrer. Naquela época nem carro eu tinha, tive que ir atrás de alguém que tivesse um carro que me levasse. Eu e a pastora, as meninas não tinham nascido ainda. Aí fui chegar em Porto Alegre, já tinha falecido, já tinha sepultado, não consegui chegar no cemitério. Chegamos depois, porque não é que vem aqui, porque aqui faz sepultamento até 10 da noite. Lá deu 5h30, o governo disse: eu vou embora, se vai sepultar, sepulta agora, se não volta amanhã, deve sepultar amanhã. Aí só faltava eu sepultar, foram embora, foi para casa, se reuniram na casa da mãe, eles me contaram o que tinha acontecido, como é que tinha sido a morte da minha mãe. Ela teve um AVC, ela foi para o hospital, ressuscitaram ela. Lá pelas 11 horas da noite ela acordou e estavam lá todos os meus irmãos, menos eu, e ela chamou um por um e ela deu conselhos a um por um. É isso, é assim, papapá. Um por um ela conversou, eu não estava lá. Eles me contaram, mas eu não chorei, não vi o corpo, não vi nada. Fui embora para casa. 3 meses depois eu sonhei com a minha mãe. E eu sonhei com aquela noite que ela faleceu, retornou, foi ressuscitada. E depois que ela chamou o último filho, ela me chama, e ela me chamou e começou. Até agora você começa a falar, eu vou chorar. E eu lembrei, e ela me disse: não, é assim. Ela me disse, me deu conselhos, e eu me acordei chorando. E ali eu chorei pela morte da minha mãe. Então chorar era algo difícil, mas o dia que Deus tocou na minha vida, o dia que o Espírito Santo tocou na minha vida, Deus virou uma chave dentro de mim. Deus virou uma chave dentro de mim.
E eu não tenho vergonha de chorar diante do Senhor. Se Deus tocar na minha vida, eu vou chorar. Eu vou chorar às vezes. Hoje eu estava assistindo o Heidi Baker, agora à tarde, Heidi Baker pregando sobre as situações que ela estava vivendo lá em Moçambique. Eu ouvia aquela mulher pregando, e eu chorava ouvindo aquela mulher pregando. Eu choro assistindo filme, eu choro ouvindo pregação, eu choro ouvindo louvor. Eu choro às vezes andando no carro sozinho dirigindo. Deus virou uma chave dentro da gente e Ele amolece o nosso coração. E a gente se torna um ser melhor quando o Espírito Santo se move na nossa vida. Então, se Deus tocar na sua vida, querido, se o Espírito de Deus tocar na sua vida, que você não faça como o povo fez para Moisés. Moisés, nós não queremos que Deus fale com a gente. Não, nós vamos morrer, mas ninguém morre de entrar na presença de Deus. Ninguém morre de entrar na presença de Deus. Eu já vi vídeos de pessoas que estão cantando, fazendo louvor lá, adorando ao Senhor, e cai morto no meio do altar. Alguém já viu? Eu já vi vários. E tem uma canção, eu disse para mais, essa canção tem alguma coisa, porque eu já vi o pessoal cantando, eu já vi vários cantando aquela canção do Soldado Ferido. Vocês conhecem? Não deixe o soldado ferido morrer. Aí o camarada cantando aquilo lá, cai morto. Eu já vi uns quatro assim, meu Deus, eu não sei se é a música. Eu não sei se é a música, mas eu já vi uns 3 ou 4 cantando aquilo lá e cai morto. Olha, se Deus me desse a oportunidade de morrer assim, glória a Deus. Mas querido, ninguém vai entrar na presença de Deus e dizer, o fulano estava lá adorando, ele foi arrebatado e não voltou mais. Nunca vi isso. Eu já vi pessoas ficarem horas sendo tomadas pelo Espírito de Deus, passou por um arrebatamento de espírito, enfim, mas ela não morre. Nunca vi alguém dizer que morreu. Então você não precisa ter medo. Se Deus tocar na sua vida, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da presença de Deus. Você não precisa ter medo do que Deus pode fazer com a sua vida, do que Deus vai fazer se Ele tocar na minha vida, o que Deus vai fazer comigo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não tenho medo. Se o Espírito de Deus tocar na sua vida, faça como Moisés. Corra para Ele. Corra para a nuvem. Corra para a nuvem. E sabe que quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, Deus faz uns negócios na vida da gente, né? Aí tem vergonha de cantar. Tem vergonha de cantar alto. Tem vergonha de levantar o braço. Tem vergonha de levantar a mão. Eu vi um testemunho do senhor, o borracheiro, ele estava na igreja dizendo, mas que coisa séria, o pastor fica dizendo para levantar a mão, levantar a mão. Ele não levantava a mão, coisa nenhuma. Ele o que vai fazer? Eu levantar a mão. Aí ele foi viajar. Ele estava lá em Livramento, estava esperando um ônibus para Quaraí. Chegou a polícia, chegou o camburão, encostou ele, botou na parede. E o policial disse, levanta a mão. Aí ele levantou a mão. E quando ele levantou a mão, na hora, Deus disse para ele, por que o guarda você levanta a mão e para mim você não levanta? Aí ele disse, pastor, desde aquele dia, nunca mais. Eu chego no culto, ninguém precisa ficar dizendo para mim levantar a mão. Eu chego no culto, eu levanto a minha mão, eu adoro o Senhor. Eu não tenho vergonha de adorar o Senhor. Eu não tenho vergonha do que Deus vai fazer se Ele tocar na minha vida. Eu não tenho vergonha se alguém vai me ver chorar. Eu não tenho vergonha se eu começar a gritar. Eu não tenho vergonha do que o Senhor possa fazer na minha vida. Eu não tenho vergonha, porque se o Espírito de Deus se move, irmão, eu vou cair para dentro. Eu vou entrar para dentro da nuvem. Eu vou viver aquela experiência que Deus está me chamando. Eu vou deixar Ele tocar na minha vida. Ele vai curar minhas emoções. Ele vai talvez curar meu corpo. Ele vai me levar a um nível diferente, a um nível superior da minha condição espiritual. Ele vai me levar a portais eternos. A palavra de Deus diz, levantai-vos a portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Jesus. Então, querido, deixe fluir. Deixe fluir. Deixe Ele te tocar. Deixe Ele te batizar com o Espírito Santo. Deixe Ele te levar às experiências que você precisa viver com Ele. Deixa Ele virar uma chave dentro de você. Deixa Ele te mostrar que quando Ele se move, irmão, não tem liturgia. Eu era um pastor que pregava no máximo 20 minutos. Hoje eu tenho dificuldade de não pregar, de pregar menos do que 1 hora. Não tem problema nenhum.
Então é você deixa ele tocar, irmão. Você não vai morrer. Você não vai ser destruído. Ele vai realizar algo na tua vida, que é algo que Ele quer e precisa fazer na sua vida. Porque existem coisas no reino de Deus, irmãos, que elas estão atreladas à eternidade. Na eternidade, nós vamos estar em constante adoração ao Senhor. A palavra diz que na sala do trono existem os anjos que ficam à volta do Senhor. Com duas asas eles cobrem o rosto, com duas asas eles voam, e com duas asas eles cobrem os pés do Senhor, e eles ficam cantando o tempo inteiro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uma adoração constante, 24 horas do dia em plena adoração. Se eu não aprender a viver a adoração aqui nessa terra, se eu não aprender a me entregar em adoração nessa terra, eu vou chegar na glória e eu vou ficar dizendo: tá, mas e que hora que vai ter um culto de prosperidade? Que hora que vai ter um culto de não sei o quê? Que hora que vai ter? Não, é só adoração, adoração, adoração e adoração e adoração e adoração e adoração. Eu preciso me acostumar com esse ambiente de adoração. Ah, pastor, mas eu estou desmotivado, eu preciso de uma motivação. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, faça uma terapia, ouça o coach. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para nos motivar, ela é para nos edificar, é para nos fortalecer, é para alimentar nosso espírito, é para nos levar a um nível de entendimento, é para ampliar o nosso entendimento sobre Cristo. A palavra de Deus não é sobre nós, é sobre Cristo. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ele está aqui nessa noite. E nós viemos para adorá-lo. E nós viemos para adorá-lo, para entrar na nuvem de glória. Nós viemos para entrar naquele lugar, como a gente estava cantando antes. Que lugar é esse? Este é o Santo dos Santos. Este é o lugar que nós precisamos entrar. É o lugar onde o Senhor vai falar conosco, onde Ele vai abrir os nossos olhos, onde Ele vai nos dar visões e revelações, onde Ele vai alimentar o nosso espírito e vai fortalecer a nossa fé, onde Ele vai nos mostrar o que Ele quer fazer e realizar na nossa vida. Moisés ficou 40 dias, o Senhor falando com ele, instruindo ele, mostrando para ele, trazendo projetos para Moisés naquele monte. Depois ele vai de novo e Deus entrega para ele os 10 mandamentos, e ele fica lá. Não há medo, não há pânico, não há pavor, não há desespero, apenas a presença. Glória a Deus. Aleluia. A presença gloriosa do Senhor. E nós entramos nesse lugar. Nós entramos nesse portal eterno. Nós entramos nesse portal eterno, onde o Senhor vai nos mostrar a sua glória, onde Ele vai mostrar a sua glória. Porque quando Ele que fazer, adore Ele, adore Ele. Abra sua boca. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar no Espírito, comece a orar em línguas, comece a adorar o Senhor. Não te preocupe com nada agora. Não te preocupe com barulho, não te preocupe com nada. Não se preocupe se alguém está te olhando ou não está te olhando, se alguém está te vendo ou não está te vendo, o que você está falando, o que não está falando. Importa você adorar o Senhor. Deixar o Espírito de Deus tocar na sua vida. Deixar a unção fluir. Ela está dentro de você, porque a unção é a forma como Deus se move na tua vida. A unção é aquilo que o Senhor está te habilitando, está te capacitando. Ei, deixa Ele se mover na sua vida. Não é hora de você ficar racionalizando, é hora de você entrar na luta. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Não, Pai, nós não temos medo. Nós queremos entrar na tua glória. Queremos entrar na tua glória, Senhor.
Chega, aumenta o nível, Senhor. Mais de ti, mais de ti, Senhor. Mais de ti, mais de ti. Sim, Senhor. Você pode erguer a tua voz e adorar. Você pode erguer as tuas mãos e adorar. Você pode erguer as suas mãos e adorar. Que se abra um portal diante dos teus olhos. Que se abra um portal diante dos teus olhos. Faça queimar Deus não portais externos. Para que entre a glória. Para que entre a glória. Espírito Santo, Toca, Senhor, aleluia. Toca, meu servo, aleluia. Sim, Senhor. Te revela, Senhor. Te revela a nós, Pai. Que o Senhor se revele a ti. Que o Senhor te revele com a sua graça, Glória a Deus. com a sua força, com o seu amor. Faça queimar de nós. Que o amor de Deus te envolva. Que o amor de Deus quebrante o teu coração. Que o Senhor é Que a maravilhoso. presença do Senhor quebrante o teu Presença coração. maravilhosa, Jesus. Que a presença do Senhor quebre as barreiras Faça dentro do teu queimar de espírito. ser, Jesus. Que Então a faça, presença do Jesus. Senhor Faça quebre os queimar de valores nós. que estão dentro do teu coração. Aleluia. Que a presença do Senhor Faça queimar de quebrante o teu nós, Pai. É fome. Cheira É fome e sede, Jesus. É fome pelo Senhor, Pai. Oh, Pai, estamos queimando, Jesus. Aleluia. Estamos aqui, Senhor. Jesus. Estamos aqui. É você, é você, é você, é você. Santas do Senhor. Santas, teu nome.
Aleluia. Faça queimar em meu coração, Senhor. Faça queimar em meu coração. O Senhor é maravilhoso em sua presença. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor, Pai. A tua presença me preenche, me completa, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Deixa, Pai, meu ser, enche este lugar, Senhor, com sua glória. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Maravilhosa presença.